Hello, hello! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, onde eu compartilho e conto um pouco da minha experiência como uma moradora temporária aqui no Canadá. Bom, como vocês já sabem, eu estou aqui em Toronto, no Canadá. Agora dia 1º de setembro, outubro, já tô perdida nos tempos, nos meses, nos dias. Agora dia 1º de outubro, eu completo 3 meses de Canadá. E a minha intenção com esses vídeos, antes de eu contar qualquer coisa, a minha intenção com esses vídeos não é falar mal de X, nem de Y, nem comparar os países. É claro que às vezes isso acontece de uma forma normal, né? Porque a gente está acostumado com uma cultura e a gente vivencia em outra. Mas a minha ideia aqui não é falar mal, não é ficar reclamando, é realmente apresentar fatos reais, fatos que eu vivi e que eu vejo pessoas vivendo. Por quê? Porque antes de eu vir eu pesquisei bastante, eu assisti muito vídeo, muito conteúdo, li muito blog, muito vídeo no YouTube para entender onde eu ia pisar, né? E o que eu, assim, vivenciando hoje, o que eu mais vejo é que esses vídeos não traziam fatos reais. Não tô dizendo que as pessoas mentiam, mas são experiências completamente diferentes das que eu estou tendo e do que as pessoas que eu conheci e estou conhecendo também tiveram ou estão tendo. Então a ideia com esse vídeo é trazer realmente sim a realidade para você, não vou florear nada, tanto você pode ver que esse quartinho aqui tá uma bagunça, mas a ideia não é florear nada, romantizar muito menos e também não é reclamar, tá? Só para ficar claro. Então vamos lá. Gente, esse vídeo é sobre o meu primeiro emprego. E antes de começar, é claro, eu nunca tive a doce ilusão de que eu ia chegar aqui no segundo dia, pronto, estou trabalhando. Mas, novamente, da forma que os conteúdos eram feitos sobre o Canadá, da forma que as chamadas para o Canadá são feitas, eu imaginava que, assim, dentro do primeiro mês eu estaria trabalhando de qualquer coisa. Eu vim preparada para começar a trabalhar de qualquer coisa. Eu não vim, eu não vou trabalhar se não for na minha área. Eu não vim com essa cabeça. Eu vim com a cabeça, se tiver emprego de faxineira no segundo dia, eu vou entrar de faxineira no segundo dia. Porque o meu propósito era justamente recomeçar. Quando você muda de país, tenha isso em mente. Você vai recomeçar a sua vida. Não tem como você continuar a sua vida do pontinho que você parou no Brasil, entendeu? Você vai literalmente recomeçar. Você vai reconquistar o seu espaço no mercado, você vai reconquistar o seu espaço profissional, você vai reconquistar os seus pertences pessoais. Então, mudar de país é isso, para começar. Então, eu não vim com essa ilusão de que eu iria trabalhar no segundo dia, ou muito menos na primeira semana. Mas da forma que as propagandas eram feitas, eu falei, tá, dentro do primeiro mês eu vou conseguir um emprego. E aí, gente, foi docemente decepcionante. Por quê? Conforme eu fui me preparando, eu fui percebendo que as coisas não eram assim. O Canadá não é pelo menos a cidade que eu tô, as pessoas não estão desesperadas precisando de trabalhador, sabe? Tem gente disponível para trabalhar e e também tem vaga. Também não é uma coisa assim, não tem vaga para todo mundo. Não, tem vaga disponível. Mas o que acontece? A gente que acaba de chegar aqui, a gente ainda não tem o que eles chamam de experiência canadense. E aí você vai bater com a testa na porta quando você chegar aqui. Não acredite nos vídeos que você vai ver, que vai falar assim, você vai entrar como, você é profissional de marketing aí no Brasil. Aí aqui você vai entrar no entry level, que é o primeiro estágio do emprego. Você vai entrar como assistente de marketing. Não acredite nessa doce ilusão. Porque se você estiver concorrendo com outras pessoas assistente de marketing, que tem experiência em marketing no Canadá, você vai perder. Por quê? Porque as pessoas têm experiência canadense. Então, se você ainda não tem experiência canadense, você, como eu disse de novo, você vai dar de cara com a porta. Porque eles querem, e assim, de fato, é realmente importante. Porque imagina você, dono de uma empresa, aí você quer contratar alguém para fazer um excelente trabalho, enfim, qualquer trabalho.
Você vai contratar uma pessoa que acabou de chegar no país, que não se comunica muito bem, ou comunica mais ou menos, mas não é a língua nativa, mas não sabe os fatos, não sabe como acontece o país, ou você vai contratar uma pessoa que já está no país, que fala, que é a língua nativa, entende? Então, isso aí é o que eu nunca vi ninguém falando disso. E isso vai acontecer. Não importa aonde você for trabalhar. Quando eu cheguei, eu fiz aqui no Canadá, para você conseguir um emprego, você tem que fazer um currículo específico. Não é igual o que a gente faz no Brasil. É totalmente diferente. Você não tem que só colocar o que você fez ou deixou de fazer. Você tem que colocar os seus resultados também, sabe? Não só as experiências, mas os resultados que você teve com aquelas experiências. Não sei se eu tô conseguindo explicar direito. E um outro costume é você montar o currículo apropriado para aquela vaga. Então, no Brasil, a gente coloca todas as nossas experiências, todos os nossos cursos, porque quanto mais informações, mais relevante você fica, mais valor você cria, né? Para quem vai olhar o teu currículo. E aqui não. Se você aplicou para uma vaga que aconteceu comigo, eu apliquei para uma vaga para trabalhar no Whole Foods, qualquer vaga, e eu apliquei de forma geral. O que aconteceu? Na minha descrição, eu só tinha experiência em marketing e não sei o que. Eu recebi um e-mail dizendo que eu estava sendo recusada porque o meu currículo estava over, tinha mais do que eles precisavam. E eu fui recusada por conta disso. Ou que as minhas qualificações não estavam adequadas para a vaga. Isso acontece muito também. Então, aqui você tem que construir um currículo específico para a vaga que você vai aplicar. Então, você vai aplicar para caixa, você teve experiência em caixa, você teve experiência em atendimento de cliente, usa e abusa disso. Tudo que for fora disso, não coloca, porque não vai ser válido no seu currículo. E uma outra coisa que é muito comum aqui também, que é obrigatório, quase que obrigatório, porque algumas assim, uma a cada 10 empresas não pedem isso, é o que eles chamam de cover letter. É uma carta para você contar, você vai literalmente escrever uma carta para a empresa dizendo o porquê você seria um bom trabalhador para aquela empresa. É claro que tem uns padrões, tem as regras certas, mas resumidamente você tem que mostrar para a pessoa o que você tem de bom e por que ela deveria te chamar para uma entrevista, não é nem contratar, porque o currículo e a cover letter você monta para você ser chamado para uma entrevista e não para você conseguir um emprego. Então, agora entra nesse ambiente que eu tô te falando. Você acabou de chegar no país. A língua, por mais que você fale, por mais que você entenda o que as pessoas falam, você acabou de chegar no país. Você tá novo, você tá fresh, tudo é muito novo pra você. E por mais que você saiba, a língua vai ficar parada, vai ficar presa por um tempo, sabe? Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Então, e aí você tem que fazer tudo isso. E arrumar sua documentação, e dia a dia, e coisas de casa. É muita coisa, e eu nunca vi um vídeo de alguém falando sobre isso. Talvez porque soa algo de reclamação, ou de que é ruim. Não é isso que eu tô querendo dizer. É que é diferente do costume que a gente tem. Então, você monta, só continua no assunto do emprego, você monta o resumê, que é o currículo, e a cover letter. E aí você aplica. A maioria das vagas você aplica por e-mail ou no site. É muito difícil você chegar num lugar e falar assim, vamos supor, você chega numa loja, num shopping e fala assim, eu vim trazer o meu currículo para trabalhar. A pessoa fala para você, você tem que aplicar no site. Ou então, você tem que mandar no e-mail. Aí você manda. E aí que vem a segunda complicação que ninguém fala. É muito normal aqui no Canadá que as empresas demorem para te responder. Pode ser que você aplique uma vaga hoje e você seja respondido daqui 2 meses. Eu tenho vaga que eu apliquei quando eu cheguei no primeiro mês e até hoje eu não tive resposta, nem que sim, nem que não. Eu entendo isso, eu sendo brasileira, eu entendo isso como não. Mas eles falam que é extremamente normal. Aí tá, beleza, eles gostaram de você, gostaram do teu currículo, gostaram do que você escreveu, eles vão entrar em contato pra agendar uma entrevista. É muito normal que tenha
uma mini entrevista por telefone e depois disso eles te chamam para uma entrevista. Eles fazem uma seletiva por telefone, te fazem algumas perguntas. Se você encaixar dentro do que eles estão procurando, eles marcam uma entrevista presencial com você. Aí você vai para a entrevista presencial e aí é que tá o outro negócio. Pode ser também que depois da entrevista eles te chamem para trabalhar a hora que eles quiserem. É extremamente normal que você receba uma resposta de vem trabalhar com a gente 1 mês depois, 2 meses depois e por aí vai. Então, esses são pontos que são normais aqui, são considerados normais. A gente chega e acha assim, um absurdo, mas é normal. E eu, de novo, eu não vi nenhum vídeo falando sobre isso. Não sei se a minha pesquisa foi pequena, mas eu não vi ninguém falando sobre isso. Principalmente as pessoas que vendem as consultorias. Elas não falam desses pequenos detalhes. Então, é por isso que eu tô fazendo aqui. E também para contar a minha experiência nesse emprego, nessa área de emprego. Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei, eu já sabia disso, o Fernando já estava aqui desde fevereiro, então ele já estava mais tempo do que eu, então eu não comecei sozinha, não comecei nua e crua. E mesmo assim eu tive dificuldade. Então, o que eu pensei? Eu falei, eu sou formada em marketing no Brasil, eu tenho experiência de marketing por conta da minha empresa, era eu quem fazia toda a área de marketing. Eu falei, então o que eu quero? Se eu for para trabalhar na minha área, é o que a gente quer. Todo mundo que vem, a gente quer trabalhar na área. E no Canadá é extremamente possível. Só que não venha com a doce ilusão de que você vai chegar no seu primeiro mês, a sua área tá assim, nossa, tá todo mundo precisando de trabalho, tá precisando de alguém para trabalhar, não tem ninguém para fazer o marketing aqui. Ou então, no Canadá não existe ninguém que faça TI. Não venha com essa ilusão. Por quê? Tá cheio de gente com esses know-hows, mas sem a experiência canadense, que também não vale, entende? Então, como eu disse pra vocês, quando eu cheguei, eu falei, o que eu encontrar primeiro, eu vou aceitar, eu vou entrar, porque eu preciso trabalhar, eu preciso fazer dinheiro, eu não posso ficar num país em dólar gastando em real. Então, eu preciso trabalhar, o que aparecer eu vou. Então, no meu primeiro mês, eu comecei, montei todo o meu currículo, montei vários currículos, montei um currículo geral para área de atendimento, loja, sabe, essas coisas. Montei um currículo para a área de marketing, que é o que eu pensei. Eu falei, eu vou entrar como assistente de marketing para eu ir subindo, fazendo uma escadinha. Enfim, eu montei vários currículos para isso. Fiz várias, aí a cover letter você tem que fazer, você não pode deixar pronta, você pode até deixar semi-pronta, mas você tem que escrever para cada empresa específica. Então eu tenho que colocar o nome da empresa, e uma coisa que eles falam muito, que eu aprendi isso numa consultoria que eu fiz, que o Fernando fez na verdade, e ele passou pra mim, é que você, na vaga tá escrito, a gente quer uma pessoa que seja simpática, que seja ativa, nanana. Na tua cover letter tem que ter essas palavras-chave, porque muitas vezes eles usam um robozinho para selecionar o teu currículo, e aí se não tiver aquelas palavras-chave no teu currículo, você rodou, você já tá descartada, porque significa que você não tem as qualidades específicas que eles estão pedindo. Então é um grande, como é que eu vou dizer, é um grande truque de mágica, fazendo arrumar um emprego aqui. Então, o que eu fiz? Eu fui aplicando dentro dos padrões, entrando em todos os sites. Aí, como eu disse, eu não tinha, assim, grandes pretensões. Eu apliquei para várias vagas de assistente de marketing, várias mesmo. E depois eu comecei, conforme eu fui vendo que eu não tinha resposta, eu fui aplicando para outras vagas. Trabalhar no shopping, de loja, na cafeteria, farmácia, qualquer coisa mesmo, porque o que eu queria era trabalhar, eu queria fazer dólar. Então, eu apliquei, e eu acho que assim, no total eu já apliquei para umas 40 vagas, comparando com as outras pessoas que eu já conversei, foi poucas aplicações. Mas, pra mim, foi muita aplicação. Para um país que faz uma propaganda de que precisa de imigrante, que precisa de profissionais, que precisa de gente para trabalhar, porque ninguém quer trabalhar na neve. Eu achava, assim, o que todo mundo acha. Eu falei, nossa, eu vou chegar, a hora que eles verem as qualificações, alguém vai me chamar, pelo menos pra entrevista. E foi muito pelo contrário. Eu não tenho, assim, eu não considero que eu tenho inglês fluente, porque eu tenho algumas dificuldades em algumas coisas, mas eu entendo, eu cheguei entendendo, me comunicando, falo,
básico, e o básico que eu digo não é hi, how are you, my name is, um básico um pouco mais superior, um intermediário, vamos dizer aí. E é claro, quando você chega, você cria uma certa dificuldade, porque tudo te assusta, você fica meio perdidão, então até que tudo se ajeita. Então isso também não era um problema pra mim, mas eu tinha uma baixa confiança em relação a isso. Eu sabia que isso não era um problema, mas isso me preocupava. Me preocupava de eu chegar na entrevista e não conseguir responder a pessoa. Isso foi me deixando nervosa, eu fiquei aflita e aí eu não fui tendo respostas e tudo mais. Então essa parte eu demorei acho que 2 meses, quase 2 meses para conseguir um emprego, mas eu só consegui um emprego porque eu fiz o Moda Brasileira. Eu peguei o meu currículo geral, que eu fiz para atendimento, e saí, peguei uma avenida aqui perto da minha casa, saí ela todinha, acho que a extensão dela tem uns 4, 6 quilômetros, sei lá mas eu acho que foi essa quantidade de quilometragem que a gente andou. Eu imprimi vários currículos e saí batendo de porta em porta, em todo. Eu assim, praticamente eu não pulei nada. Eu entrei em cafeteria, padaria, mercadinho, tudo que vocês possam imaginar. E eu entrava e eu falava: oi, eu sou Jéssica, eu acabei de me mudar para o Canadá e eu trouxe meu currículo e eu queria saber se você está precisando de ajuda. E sinceramente te falando, foi muito difícil para mim fazer isso. Eu fiquei até emocionada agora, principalmente pela realidade que eu vivia no Brasil, né? Eu sempre, quando alguém me pergunta o que eu vim fazer aqui, eu falo que eu vim vivenciar novas experiências, eu vim aprender novas coisas, eu vim mudar minha vida de rumo. Eu não vim atrás de uma vida melhor, de ganhar dinheiro, conquistar dinheiro ou ficar rico, igual todo mundo vem normalmente. Eu realmente vim, lógico, para ter uma qualidade de vida melhor, a gente não tem como a gente negar isso, mas eu vim realmente para viver novas experiências, porque, sinceramente, a vida que eu tinha no Brasil não era uma vida ruim. Eu era dona de 2 empresas, as 2 empresas eram estáveis, não tinham dívidas, não tinha algo assim que eu falava assim, meu Deus, eu preciso sair do país. Mas a gente sempre teve essa necessidade de sair, de conhecer novas coisas, de vivenciar uma vida fora, e a gente também estava esgotado. Mas isso sobre o porquê do fechamento eu vou deixar para um outro vídeo. Enfim, eu não tinha uma vida ruim e eu era dona de 2 empresas. Mesmo assim, eu vim preparada. Que nem eu disse, se eu precisar trabalhar de faxineira, eu vou. Mas a hora que eu peguei o meu currículo e eu saí naquela avenida, e eu saí na avenida, batendo na porta, falando, olha, eu acabei de chegar, eu preciso trabalhar e eu quero saber se você tá precisando de ajuda. Olha, isso pra mim foi um desafio e um aprendizado muito grande, mas muito grande mesmo. Eu nunca me considerei uma pessoa de ego forte. A gente nunca se considera, você tem um ego aguçado. Todo mundo vai responder que não. Eu nunca me considerei uma pessoa assim. E tanto que eu estava me considerando assim, pronta pra qualquer parada. Tipo, se tiver que faxinar, eu vou faxinar o banheiro. Se tiver que servir café, eu vou servir café o dia inteiro. Eu vim pronta pra isso. Mas a hora que eu tava vivendo aquele dia, entregando meu currículo na avenida, eu falei, no primeiro momento eu falei, o que eu fiz da minha vida? No segundo momento, eu fui tendo que lidar com aquilo de entrar, porque o Fernando tava comigo, e muitas vezes eu não queria entrar no lugar, e ele falava, entra, porque
Gente, que difícil, não imaginei que eu ia reagir assim. E ele falava, entra porque você não sabe se a pessoa tá precisando de ajuda. Entra. E aí, nossa, às vezes eu tinha que respirar, contar até 10 e entrar. E aí naquele momento, eu falei, meu Deus, tem um monte de coisa sendo quebrada agora. Tem um monte de crença sendo quebrada agora. Tem um monte de bloqueio sendo desbloqueado agora. Foi isso que eu pensei. E assim, lógico, o Fernando me dando força e me forçando realmente, igual um pai levando a filha pra arrumar um emprego. E eu com essa minha mentalidade, tipo, Jéssica, pelo menos você não tá limpando o banheiro da patente da casa dos outros. Pensa. E aí eu fui entrando. Então, eu fui entrando na avenida aqui perto de casa, de lugar em lugar, entregando meu currículo. E, assim, muita gente falava assim, não, a gente não tá precisando de ajuda. E nem o currículo pegava. E eu saía. E chegou num certo momento que eu falei, tá bom. Eu me acostumei. Eu falei, não, então tá bom, também não quero trabalhar pra você. Aí eu fui toda a avenida de um lado, depois na volta, e a gente foi tudo a pé. A gente foi toda uma avenida de um lado, depois na volta a gente voltou pela outra avenida, fazendo a mesma coisa. E aí até na volta a gente parou num restaurante italiano lindo, perfeito, assim, mas lindo. E tava bem na hora do almoço, o Fernando falou assim, entra lá, você vai amar aquele lugar, entra lá. E eu falava assim, mas eu não queria trabalhar nesse lugar lindo, eu queria prestigiar. Ele falou, mas pra você prestigiar você precisa ter dinheiro, entra lá. Então eu peguei, de novo, respirei, quebrei 350 obstáculos ali da minha mente. Entrei no restaurante. Gente, o restaurante era perfeito. Inclusive eu quero até ir pra gravar. Entrei no restaurante e aí eu tinha uma moça na recepção e ela falou, e eu falei pra ela assim, o mesmo discurso. Oi, eu acabei de chegar no Canadá e eu tô procurando um trabalho, eu queria saber se vocês estão precisando de ajuda. Ela fez assim, ó, ela me olhou do pé. Tem alguém carregando o lixo, amanhã é dia de lixo. Tem alguém levando a lixeira pra fora. Ela me olhou do pé até o cabelo, aí ela falou assim, tá bom, espera só um minuto. E eu falei, oh my God. Aí ela veio com o gerente, aí o gerente pegou, falou assim, você trouxe, oi, tudo bem? Fez a mesma coisa, me olhou do pé até o cabelo, eu acho que o restaurante era bonito, né? Eles tinham que ter alguém bonito também. Aí ele falou, você trouxe o currículo? Eu falei, trouxe, eu deixei com ela. Daí ela pegou e entregou, ele me fez algumas perguntas, ele falou assim, tá bom, você teve experiência em restaurante? Aí eu falei, não, mas eu sou eu aprendo rápido. Aí ele falou assim, então, entendi. Então tá. Então, eu tô meio ocupada agora, que o restaurante tá cheio, mas depois eu te ligo pra gente marcar uma entrevista. Eu falei, tá bom. E eu saí super animada do restaurante. Porque eu falei pro Fernando, eu falei, nossa, eles acho que eles gostaram. Eu acho que eles vão me contratar, porque ele falou que ia me ligar, fez umas perguntas, a mulher chamou o gerente. Aí o Fernando falou, viu só, era só você ter entrado e tal. E aí aquilo me empolgou e eu fui terminando. De repente, quase chegando perto de casa, o meu telefone toca. E aí, gente, as primeiras ligações que você atende em inglês, toda vez que eu falo isso lá no meu Instagram, as pessoas falam, Jéssica, mas você não fala? Fala. Gente, o dia que... Só experimente, faça isso pra sua vida. Experimente vivenciar, mas nem que seja um intercâmbio de um mês. É diferente, é totalmente diferente. Então as primeiras ligações em inglês que você recebe, dá um frio na barriga, dá uma dor de barriga, você tem vontade de sumir, de chorar, de chamar sua mãe e voltar embora. Daí pra mais. Aí o telefone tocou, eu falei, caramba, eu vou ter que atender. Eu pensei comigo, né, eu vou ter que atender. E o Fernando, atende que é alguém de currículo. Aí eu atendi e realmente era alguém que eu tinha deixado o currículo e ele pegou e falou assim, Jéssica, a fulana pegou o seu currículo e aí eu queria marcar uma entrevista com você pode vir amanhã? Só que acontece, no dia seguinte eu iria começar um trabalho voluntário. Quem me segue no Instagram viu que eu fiz um trabalho voluntário porque me disseram que isso, e realmente, né, é verdade.
trabalho voluntário varia muito aqui no Canadá e que seria válido como uma experiência canadense. Então, por isso eu me voluntariei e era da minha área, que era da área de dança, que eram as empresas que eu tinha no Brasil. Falei, então eu vou. Aí eu falei pra ele, eu não posso nesse horário porque eu tenho trabalho voluntário, mas assim, depois das 3 eu tô tranquila, eu posso ir. Aí ele falou, não, tudo bem, então pode vir às 3. Falei, ótimo, obrigada, tal, agradeci. E aí foi super tranquilo, eu só não consegui entender qual empresa que era. E aí eu falei pra ele assim, tem como você me mandar o endereço por mensagem, só pra eu deixar anotado e eu não perder? Aí ele falou, claro. Daí ele pegou e me mandou, eu joguei o endereço no Google e fui ver de onde que era, porque quando ele falou no telefone, eu não tinha entendido de qual empresa que era. Então eu peguei o endereço que ele mandou na mensagem, joguei no Google e vi de qual empresa que era e fui pra entrevista. Bom, e aí é que vem a grande revelação, gente, porque quando eu vi, eu falei, tá, beleza, pra que será que ele vai me chamar? Porque, como eu tava aplicando assim, loucamente, desesperada, preciso trabalhar, seja qualquer coisa, eu falei, minha Nossa Senhora, será que eu vou ter que começar limpando mesmo? Porque a hora que eu vi no Google era Ashford Cleaners. O nome da empresa é Ashford Cleaners. Aí eu falei, minha Nossa Senhora, será que mesmo que eu vou ter que limpar? Não, tá bom, se tiver que ser, vamos nessa. Aí no dia seguinte eu tinha vários desafios pela frente. O primeiro deles era sair sozinha e pegar metrô, ir atrás e fazer o trabalho voluntário, chegar num lugar novo que eu nunca tinha ido, conversar com pessoas novas que eu nunca tinha visto e fazer um trabalho voluntário ainda. E de novo, tudo em inglês, toda aquela loucura. Eu falava, gente, meu Deus. E depois, na hora que eu terminasse aquilo, eu tinha uma entrevista pra fazer. Eu falei, gente, só eu mesmo, né? Nossa Senhora, o que você foi fazer? A todo momento pensando, o que você foi fazer da sua vida? Mas aí eu saí de lá, fui pra entrevista. Quando eu cheguei na entrevista, ele não tava. Daí, uma pessoa que trabalha lá, tava indo embora, ela falou assim pra menina, olha, a Jéssica veio pra conversar com o fulano. Não vou falar nomes, que é chato, né? Eles me seguem, acho que é chato. Então, a Jéssica veio pra conversar com o fulano. Mas vai mostrando pra ela como é que funciona o trabalho. Aí eu fiquei assim, eu falei, putz, nossa, eu nem fiz entrevista, já vou começar a trabalhar. Aí ela foi me explicando como é que fazia o trabalho. E, gente, o trabalho que é o que eu faço hoje, é o que a gente chama de front desk, que é a pessoa que faz a frente, que faz o atendimento, ou pode ser customer service também, que faz o atendimento do cliente. E o lugar é uma dry cleaner, é uma lavanderia que faz lavagem a seco, de roupas a seco. E aí ela tava me ensinando como é que funciona todo o processo, porque a gente atende, pega a roupa do cliente, a pessoa que faz o front desk, né? Atende o cliente, pega ou entrega o que tá pronto ou recebe o que precisa ser lavado. A gente leva pro fundo, põe a etiqueta para separar o que é cada coisa. Gente, é uma função. Eu nunca imaginei que uma lavanderia tivesse tantas funções minuciosas, detalhistas e importantes na minha vida. Nunca imaginei na minha vida. E a hora que ela foi me mostrando, foi me dando um desespero, que eu falei, meu Jesus Cristo, eu vou ter que falar com o cliente. Como que ele me chamou para esse trabalho? Ele nem sabe se eu falo inglês direito. Será que ele sabe que eu não sei falar tal e tal coisa ainda? Segundo, ela tá me explicando, eu vou esquecer. Nossa, gente, eu já nem lembro qual foi a primeira coisa. Enquanto ela me explicava, minha mente fazia esse turbilhão de pensamento. E eu falei, my Jesus, não vai dar certo, eles vão mandar embora no segundo dia. Aí a hora que eu acalmei, eu peguei de novo, falei, não, pera, você nem começou a trabalhar, presta atenção, você nem fez entrevista ainda, não fica louca não. Segurei a emoção, aí ele chegou, a gente foi pra cozinha conversar, ele falou, quer um café? Eu falei, não, obrigada. Ele falou, vou pegar um café porque eu não funciono sem café. Pegou um café, falou pra mim, ó, trabalho aqui é assim, você tem disponibilidade para qual horário? Eu falei, o horário que você precisar. Tudo bem. Aí eu falei, não, só tem alguns dias que eu tenho faculdade à noite, mas aí ele falou, não, a gente fecha às 6. Eu falei, ótimo. Então, ele falou, full time ou part time, que é meio período ou período todo. Eu falei, o que você tiver.
que você tiver pra mim, tá ótimo. Aí ele falou, ótimo, muito bom. Então tá, o serviço aqui é esse, tá? Se você quer trabalhar, tem trabalho, enfim, quer começar? Vambora, amanhã. Pode começar amanhã, às 8 horas da manhã. E eu fiquei assim, gente, e agora? Eu vou ter que ir lá na frente atender os clientes, vou ter que trabalhar. Fiquei desesperada. Eu fui embora super feliz, né? Porque eu consegui o trabalho e não era de lavar patente, eu ia ter a experiência de falar com pessoas, de lidar com pessoas. E aí foi assim, foi mais tranquilo do que eu imaginei. É bem movimentado, Eu nunca imaginei que uma lavanderia dry clean fosse tão do jeito que eu imaginei. Eu acho que eu até vou gravar um vídeo pra contar como é que é o nosso dia a dia. Mas assim, hoje então o que eu faço é isso. Eu atendo os clientes numa lavanderia dry clean. E os clientes dessa lavanderia, não é uma lavanderia qualquer. Eu ando postando nos meus stories que eu vou na laundry de coins, né? A laundry de moedas. Não é esse tipo de lavanderia. É uma lavanderia muito específica. Pra vocês terem uma ideia, a gente pega roupas assim que eu preciso trabalhar um ano inteiro pra pagar uma camiseta daquela marca. Quase isso. Então são clientes extremamente selecionados. E quando eu comecei a trabalhar, e é um salário bom pro cargo, eu achei um salário bom pro cargo que eu faço, porque normalmente é uma base mínima e ali eles não pagam o mínimo, eles pagam mais. E que mais? E aí quando eu comecei a trabalhar, eu realmente achei que eu não ia conseguir por conta de falar e de lidar. Então todo dia que eu me arrumava pra trabalhar, eu ia com aquele negócio assim, ai meu Deus do céu, vou ter que falar, vou ter que entender. Mas foi super tranquilo. Eu trabalho com um monte de gente mesmo. Eu vou gravar um vídeo só sobre isso, é melhor. Mas assim, só pra explicar pra vocês e a gente fechar o vídeo de hoje. É um monte de gente, muitas pessoas ajudando o tempo todo, o próprio chefe, um ambiente assim muito acolhedor, muito familiar. É claro que assim, lidar com cliente, produto e serviço é pancadaria, mas eles são muito bacanas mesmo. Eu me senti confortável e foi uma coisa muito legal que foi assim, eu até falo pro Fernando, eu falei assim, nossa, foi exatamente o que eu imaginava na minha cabeça, porque eu imaginava na minha cabeça assim, eu quero começar numa coisa tranquila pra eu desenvolver meu inglês, pra eu ter contato com pessoas, pra eu aprender, eu me senti confortável pra aprender, e não que algo que eu seja obrigado, eu tenho que chegar lá pronta, sabe? Tipo, eu tenho que saber falar, não, ali eu tenho um espaço pra eles entendem que eu tenho dificuldade, então tipo, quando eu tento falar alguma coisa, eles falam, é isso que você queria falar? Eu falo, então tá, então quando você for falar isso, então eles me ajudam, eles me ensinam, eu lido com, eu falo o dia inteiro, então basicamente eu recebo pra falar, pra aprender a falar, pra aprender a me desenvolver, e aprender coisas novas e conhecer gente nova, e os clientes que a gente atende são clientes da classe A+. Então, não é qualquer tipo de gente que eu lido todos os dias, não é qualquer tipo de pessoa que eu atendo. E assim, eu até falei, qual eu ia falar aquela hora, que eu até falei pro Fernando, eu falei, nossa, parece que isso aqui foi um presente de Deus. E realmente foi. Porque foi do jeito que eu imaginei, assim, do jeito que eu precisava que fosse. Algo que não me pressionasse, mas que me ajudasse a desenvolver, a ter contato social, a falar, a ouvir. Eu tenho que escrever, eu tenho que atender telefone. Gente, é uma loucura. Eu vou gravar um vídeo só pra contar como é que é o meu dia a dia no trabalho. E vocês vão ver, nossa, não acredito. Eu também não acreditava, mas agora já tá tranquilo pra mim. Agora acho que eu já tô pegando jeito. Algumas coisas tem dificuldade ainda, mas eu já tô pegando jeito. E é isso, gente. Então foi essa a minha experiência. Eu queria compartilhar todos os processos e como foi. E o vídeo principal era para falar onde eu tô trabalhando. Mas eu queria explicar antes, porque às vezes você tá pensando em sair fora do seu país, às vezes você tá aqui, acabou de chegar, ou tá... Enfim, é bem assim, para você, um relato de uma pessoa normal, de uma pessoa na realidade que passou na pele. Eu não floreei nada, absolutamente nada. Tudo
tudo e mais um pouco, eu me emocionei. Eu não imaginava que eu ia me emocionar e eu me emocionei gravando esse vídeo. E pra gente encerrar esse assunto, eu não descartei ainda a possibilidade de marketing, de outra área. Eu me sinto muito confortável no lugar que eu estou trabalhando, assim. Eu tenho minhas dificuldades pessoais, mas eu me sinto bem fazendo o que eu faço. Eu gosto de estar naquele ambiente com as pessoas. Não é uma coisa que eu pretendo sair agora, nem no final do ano, nem, assim, não tenho pretensões, não tenho planejamentos para isso. Eu até pensei nas possibilidades de trabalhar com umas outras coisas, porque logo acaba minhas aulas e a gente começa o co-op e eu pensei, eu vou ter mais tempo livre, eu quero trabalhar com outras coisas também, mas sair dali não é não é algo, um objetivo, um plano meu agora. Mas eu ainda não descartei a possibilidade de entrar na área de marketing, eu que realmente quero. Realmente aqui tem como é que eu vou dizer? Aqui no Canadá eu vejo que tem muitas possibilidades para o marketing, principalmente que, no geral, pelo que eu vi até agora, eu acho muito fraquinho, tem muito a ser explorado, então eu quero entrar nesse mercado. Eu sei que eu vou entrar do 0, ou então se eu tiver indicações, que aqui funciona muito, se você tiver indicação, se você tiver alguém que já está aqui e te indique para as pessoas específicas, isso também é muito bom. Mas se você é como eu, acabou de chegar, não conhece ninguém, você tem que construir no seu relacionamento, construindo sua estrada, sua jornada, sua experiência canadense e depois ir plantando outras sementinhas. Bom, então é isso, gente. Obrigada por ficar aqui comigo. Esse vídeo ficou longo, mas eu acho que eu consegui ser verdadeira, falar realmente um relato, e é por isso que eu queria gravar aqui no YouTube, para ter essa licença de ser eu mesma, de falar de verdade, de ter esse espaço sem limite de tempo e sem florear e sem romantizar. Bom, espero que você tenha gostado. Comente aí o que você achou, o que você, enfim, pensou, o que você faria no meu lugar, ou se você tá pensando em sair, qual a sua dúvida, a sua curiosidade, vai ser um prazer te responder. Mais uma vez, obrigada por estar aqui. Se inscreve no meu canal, porque eu pretendo gravar muito mais vídeos sobre isso. Inclusive, eu já prometi um vídeo contando sobre como é um dia a dia no meu trabalho. E se inscreve no meu canal, ativa as notificações para você receber quando eu postar um vídeo novo. E me segue nas outras redes sociais. Um beijo, até a próxima. Bye, bye!